Sem mais delongas, eu queria já iniciar a mensagem, dessa manhã. Essa mensagem o Senhor tem falado comigo ao longo, de mais ou menos umas 3 semanas. Eu ouvi algo sobre um livro de um piloto, americano, cristão. Ele fez parte, da aeronáutica ali. Ele foi muito envolvido nisso e ele era um cristão muito fervoroso. E ele escreveu um livro, baseando as suas experiências, na aviação ali, com a busca pela presença de Deus, a busca, por mais de Deus. E eu confesso para vocês que, assim, mexeu profundamente comigo, as verdades que esse homem trouxe ali naquele livro. Realmente, assim, acendeu algo no meu coração. E eu acredito que da mesma forma que Deus fez comigo, Deus quer falar com você nessa manhã. Deus quer incendiar seu coração. E a mensagem de hoje é intitulada como Deus fala, Deus fala. E eu queria afirmar isso para você hoje. Deus fala. Você sabia disso, querido? Deus, Ele fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. Ele falou lá atrás com homens e mulheres, da palavra de Deus, mas Ele continua falando. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem gostaria de ouvir a Deus, Quem gostaria de ouvir de uma forma audível, de uma forma certa, aquilo que Deus está te direcionando, falando. Eu acredito que todo mundo quer aí ouvir a Deus, não é, gente? Levanta sua mão se você deseja ter essa experiência de ouvir a Deus. Poxa, tem situações que a gente praticamente implora para Deus falar com a gente, Senhor, eu só quero ouvir sua voz. Fala de uma forma clara, porque a frequência aqui no meu cérebro não está legal. Eu estou com dúvidas, Meu coração não está certo do que eu tenho que fazer, dos próximos passos numa situação. E aí a gente fica assim, eu quero que Deus fale comigo. Talvez não é nenhuma direção que você precisa, mas às vezes você pensa assim, meu Deus, como eu preciso, do Espírito Santo falando comigo, para meu coração ser um coração incendiado, pelo Senhor, para eu poder abençoar as pessoas, para a presença de Deus estar constantemente comigo, ou para eu ser uma pessoa menos ansiosa, ou para eu ser uma pessoa, que reflete a glória de Deus. Eu não sei. Mas em todos esses aspectos, a gente precisa muito de ouvir ao Senhor. E a boa notícia, que talvez você já saiba, mas eu quero frisar muito nessa manhã, é que Deus fala. Às vezes a gente pensa assim, realmente, pastora, Deus fala, mas isso acaba sendo uma coisa muito distante para nós, Às vezes a gente acredita nessa verdade porque muitas vezes isso foi repetido para nós, muitas vezes isso foi falado para nós, mas assim, de fato a gente não vive isso e a gente não caminha como se isso fosse verdade, Então eu queria falar sobre isso conosco nessa manhã, e eu queria ler o texto de João 10, 27, só esse versículo 27, e ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é uma ovelha do Senhor aí? Amém? Você é, porque eu sou uma ovelha. E esse versículo está falando assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu quero comprovar aqui para você que Deus fala. Se você é uma ovelha, você se inclui nesse versículo, e esse texto é para você, Então, se você é uma ovelha do Senhor, Ele fala com você, e você vai reconhecer a voz dEle, então você está apto. Se fosse um concurso, você estaria aprovado para esse concurso, para ouvir a voz de Deus. Você levantou a mão quando eu perguntei se você era uma ovelha. Já o primeiro pré-requisito, você já preencheu. Então, se eu sou uma ovelha de Jesus, se eu sou uma ovelha desse Pai Celestial, isso já me habilita. E tem um homem na palavra de Deus, que foi Davi. Ele foi um guerreiro valente. E Davi, gente, em certo momento ele fala um texto muito conhecido que fala assim, o Senhor é meu pastor, Então ele era uma ovelha também desse Deus, assim como eu e você. E Davi, a gente percebe em toda a trajetória dele que ele teve ele venceu muito, guerras, ele venceu muito as batalhas. Mas ele não se apoiou no seu próprio entendimento. Mesmo quando ele, sabendo que ele era o cara, ele poderia se apoiar nisso, falar, poxa, eu sou muito bom, eu sou um guerreiro valente, eu sou escolhido por Deus, Mas ele não deixou isso entrar no coração dele. Davi sempre pensou assim, eu preciso do Senhor. Então, em determinado momento,
quando ele ia lutar ali contra os filisteus, ele parou tudo, né? E falou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga. O Senhor vai entregar esse exército nas minhas mãos? Se o Senhor for entregar, eu vou entrar nessa batalha. Se o Senhor não for entregar, eu não vou entrar. E aí ele colocava nas mãos do Senhor ali essa decisão e se colocava na brecha para ouvir a voz de Deus. E nessa ocasião, né, Deus veio até Davi e falou: pode ir que eu vou entregar ele nas suas mãos. Gente, que bênção se a gente conseguisse viver nessa dimensão como Davi viveu. Eu e você precisamos tomar decisões todos os dias, não é verdade? A gente precisa tomar decisões importantes todos os dias. A gente precisa caminhar todos os dias e às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde ir. Ou a gente acha que a gente sabe, mas ainda assim, se a gente aprendesse a depender mais da voz do Senhor, a gente erraria muito menos. A gente se desgastaria muito menos. Eu e você, muitas vezes a gente se desgasta, a gente cansa, a gente fica sobrecarregado, ansioso. Parece que tem uma poluição emocional no nosso interior. E por que isso acontece muitas vezes? Porque nós não estamos vivendo essa dimensão de ouvir a voz de Deus. Estou falando isso para todos nós. Como eu disse, Deus tem falado isso comigo durante 3 semanas aí. Eu tenho me inclinado para praticar, né, essas verdades. Então, gente, Davi era continuamente guiado pela voz de Deus. Preste atenção. Ele não avançou porque ele tinha a estratégia melhor, mas porque ele tinha a estratégia de Deus. Em tempos de turbulência, os que prosperam não são os que têm o melhor plano, mas aqueles que ouvem a Deus claramente e se associam com Ele. Poxa, aí pegou muitos de nós, né? Porque às vezes a gente quer ter a melhor estratégia. E não é errado fazer planos, tá, gente? Antes que a gente coloque o nosso barco para o outro lado. A Bíblia fala assim, ó: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas a Bíblia não fala para o homem não fazer planos. A Bíblia fala que o homem faz planos, faça planos. Mas sempre confiando na soberania daquele que nos criou, do nosso Deus. Ele está acima de todas as coisas, então as nossas vidas estão nas mãos dele. Precisamos planejar, precisamos ter objetivos na vida, precisamos ter planos na vida. Mas o que eu quero destacar aqui, gente, é que em tempos de turbulência não é a melhor estratégia que vence as guerras. Em tempos que a gente precisa de tomar decisões muito importantes, a gente pode fritar todos os nossos neurônios para tomar a melhor decisão, a melhor estratégia. Mas são aqueles que ouvem a Deus e se associam com Ele, que vão ter a maior, sabe, o maior ponto competitivo aí desse mundo, a presença de Deus, gente. É a coisa mais forte que nós podemos ter na nossa vida para vencer as batalhas, para caminhar de forma certeira, sabe? Não estou falando para a gente só ter vitória na vida, mas é para a gente caminhar em segurança na nossa história. Então, não são as melhores estratégias, o melhor plano que vence guerras, mas quando a gente decide ouvir a Deus. E eu creio que o Senhor vai falar com você de uma forma muito particular nesse dia. Porque assim como eu percebi que às vezes eu tento buscar estratégias, né, na minha capacidade para resolver alguma situação, né, impulsivamente a gente vai nessa linha, Deus não quer isso de mim e eu creio que Deus não quer isso de você. Então a partir desse dia eu creio que nós vamos sair daqui e o nosso primeiro impulso não vai ser bolar um plano perfeito, mas vai ser bolar uma escuta perfeita, para a gente poder ouvir esse Deus. Para a gente poder entender o que Ele quer de nós. Para a gente poder saber qual é o próximo passo que Ele deseja para a nossa vida. Olha o que diz em Romanos 8,14. Ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Quero repetir esses versículos para isso cair no seu coração, né? Porque essas são as verdades bíblicas. E, gente, cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento. É um relacionamento. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai invadir seu coração e vai tomar Ele com a revelação sobre isso. Não é porque eu falo que eu sou o cristão que isso faz de mim um cristão. Um cristão, ele se relaciona com Cristo. Um cristão, ele ouve a Cristo, ele fala com Cristo, ele para ouvir a Cristo. Um cristão, ele senta, ele faz calar as vozes e ele relaciona com esse Deus
Queridos, olha, se eu te perguntar aí, né, quantas pessoas nesse auditório você conhece profundamente? O que você responderia? Pensa aí, quantas pessoas nesse auditório você conhece profundamente? Eu tenho certeza de uma coisa. Todas as pessoas que você pensou aí, eu conheço essa pessoa profundamente, é porque você relaciona muito com ela. Não tem como. Talvez você está aqui e fala assim, ninguém. Eu não conheço profundamente ninguém nesse auditório. Então eu quero te convidar a você relacionar mais com as pessoas desse auditório, para você conhecer mais gente profundamente. Mas a gente só conhece quem a gente se relaciona, gente. Eu só conheço aquele que eu me relaciono. Eu só vou conhecer o coração de Deus se eu me relacionar com Ele. Eu só vou conhecer o que Ele pensa a respeito de outra pessoa se eu me relacionar com Ele, ao ponto de a compaixão dEle passar para o meu coração, a ponto do amor dEle passar para o meu coração, ao ponto da palavra dEle estar impressa no meu coração. Se eu não relaciono com Deus, se eu não me relaciono com a palavra de Deus, se eu não me relaciono com o Senhor em oração, e isso, gente, não é uma exortação também, é algo para nos alertar. Nós precisamos nos relacionar se a gente quer conhecer a Deus. E às vezes a gente está totalmente desconectado, porque a gente não está realmente promovendo esse relacionamento da forma que o Senhor deseja. Muitos querem receitas, gente, mas a chave está em ouvir, a chave da nossa vida está em ouvir a Deus e continuar ouvindo a Deus. Abraão sacrifica Isaac, seu filho. Abraão pega Isaac, não conta para a mulher, porque ia dar ruim com certeza, gente. Se Abraão contasse para a esposa que ele ia obedecer a Deus, ia dar ruim, com certeza. Estou aqui presumindo, obviamente, mas por todo o conhecimento que eu tenho do caráter feminino e de mãe, eu acho que ia dar ruim. Abraão não fala nada, fica quietinho, pega Isaac e sobe. Preste atenção nisso, gente. E sobe o monte. Pega os gravetos, pega tudo o que ele precisava para sacrificar seu único filho. Sobe até lá em cima no monte. Quando ele ergue, né, o instrumento para sacrificar seu filho, Deus fala assim, Abraão, não precisa fazer isso. Olha para o lado, tem um cordeiro para o sacrifício. Eu quero te fazer uma pergunta. E se Abraão tivesse ouvido a Deus na primeira vez, mas tivesse parado de ouvir a Deus? Ele tinha sacrificado Isaac. É ou não é, gente? Não basta eu ter ouvido a Deus em algum momento da minha vida e aí eu parei de ouvir. Vai dar ruim. Estou confundindo os nomes. Se Abraão não continuasse ouvindo a Deus, ele não ia fazer de uma forma completa aquilo que Deus esperava dele, gente. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós ouvimos a Deus, nós somos íntimos de Deus, nós tivemos experiências de uma escuta ativa em relação a Deus, e hoje a nossa vida não está mais assim, não está mais tão sintonizada, não está mais tão conectada. Eu quero dizer para você, o segredo está em termos ouvido a Deus, em ouvirmos a Deus hoje e continuarmos ouvindo a Deus todos os dias. A escuta de ontem não vai me sustentar amanhã. A escuta de ontem não me sustenta hoje, porque o Senhor quer trazer algo novo para você todos os dias. Todos os dias. A voz de Deus não é algo distante, mas é um vento que nos move para a nossa missão. Como o Senhor tem falado isso comigo, gente? A voz de Deus não é um momento que você ouve, é isso, não. É um vento. A voz de Deus é um vento que vai nos empurrando para a nossa missão, vai nos empurrando para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, vai nos empurrando para aquilo que Ele deseja fazer na nossa história. São muitas caixas na nossa vida, gente. São muitos botões, são muitas áreas. O Espírito Santo é esse vento que Ele quer soprar sobre tudo em nós, quer soprar sobre a nossa maternidade, a nossa paternidade, o nosso casamento, a nossa vida profissional, o nosso destino profético, aquele propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, o nosso ministério. Ele é um vento que nos envolve por inteiro e quer nos levar à nossa missão. E isso, assim, tem me trazido realmente uma impulsão, um desejo, uma inclinação, porque eu preciso ouvir a Deus todos os dias.
Eu preciso ouvir a Deus todos os dias. Eu preciso saber o que Deus está fazendo lá no céu. Por isso que eu falei para a gente repetir essa canção. Eu vou rasgar meu coração, meus pés descalços já estão. Eu vou, como que é? Eu vou entrar além do véu e provar na terra, aí agora foi, e provar na terra o que há no céu. O Senhor quer te fazer provar na terra o que há no céu, amém, gente? É isso que Deus deseja. O maior milagre não acontece quando a gente ouve a voz de Deus, mas quando corajosamente a gente se posiciona no que Ele fala. Todos nós precisamos vir para um culto desse, gente, com um plano já. Sabe qual que é o plano que você tem que vir para o culto? Talvez é um caderninho para você anotar o que Deus está falando com você. Talvez é para você anotar aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Mas se você se ligar, se você se conectar, você tem que entrar com um plano aqui. Senhor, eu quero sintonizar para te ouvir. Eu quero sintonizar para entender o que eu preciso pôr o pé para fora daqui, ó, e aplicar hoje ainda aquilo que eu recebi nesse culto. Amanhã, na segunda-feira, o que eu recebi aqui. Nós precisamos vir para o culto, gente, com um plano. Às vezes a gente vem aqui sem um plano, a gente vem aqui para encontrar alguém, a gente vem aqui para ouvir uma música bonita, a gente vem aqui para ouvir uma boa palavra, mas a partir de hoje eu quero te incentivar a você vir nos nossos ajuntamentos, nos nossos cultos, para você sair daqui com um plano. Sair daqui com um plano, sair daqui com uma nova prática, sair daqui com uma nova unção de Deus sobre você, porque não adianta a gente só ouvir, mas a gente não praticar. Olha, oh, meu Deus do céu, peraí. Ed Rush, né, que eu falei, ele escreveu esse livro, Deus Fala. Ele é um ex-piloto de caça da Força Aérea Norte-Americana. E ele diz assim, ó, ouvir a Deus é um convite a subir acima das nuvens da dúvida, sintonizando na frequência do céu. Olha isso, gente. Não sei se eu coloquei aqui isso, coloquei. Eu achei maravilhosa essa frase. Ouvir a Deus é um convite a subir acima das nuvens da dúvida e sintonizar na frequência do céu. Você entendeu isso daí como eu entendi no meu coração? Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente entra na presença de Deus e quando a gente continua fazendo isso, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a gente está com essa sintonia. Ele está dizendo aqui, esse autor cristão, que nós subimos acima das nuvens da dúvida. Você já andou de avião? Quem já andou aqui de avião? Quem não andou de avião ainda, levanta a mão. Eu quero profetizar que você vai andar de avião em nome de Jesus. Vai andar. Todo mundo levantou a mão. Quem não levantou, não quer receber. Estou brincando, gente. Você vai andar de avião em breve, amém? Mas olha, você já viu quando o avião sobe, quando a nuvem parece um tapete? Né, embaixo ali de você, você olha pela janela, as nuvens parecem um tapete. O Davi ama ver isso, né, filho? Ele ama ver as nuvens lá embaixo. E aí, eu quero que você imagine essa dimensão de você subir acima das nuvens da dúvida e você estar constantemente como uma velocidade de cruzeiro voando nesse lugar em sintonia com o céu. Aquilo que está lá embaixo não te afeta. As tempestades que estão abaixo da nuvem não vão afetar o seu espírito, porque você está sintonizado com as verdades do céu. Porque eu estou sintonizada com as verdades do céu. Por que às vezes a gente não vive isso? Porque a gente não está trabalhando nessa sintonia. A gente não está intencionalmente, sabe, buscando essa sintonia. A gente às vezes não está fazendo isso. E nessa manhã eu quero falar sobre como nós podemos ouvir Deus falar. Quero trazer alguns pontos para como nós vamos ouvir Deus falar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você não está ouvindo com frequência Deus falar, você precisa crer que Deus fala. E você precisa esperar ouvi-lo. Se a gente não crê que o Senhor está falando conosco, e se a gente já nem espera ouvir a Deus, você já viu aquela frase que diz que aquele que não sabe o que procura não vê o que encontra? Nós precisamos, gente, confiar que o Senhor fala. Nós precisamos acreditar que Ele pode falar conosco, e essa é a minha missão aqui nessa manhã. Você sair daqui acreditando que Ele pode falar com você hoje. Que Ele pode falar com você nesse culto, até o fim dessa palavra, no apelo, na hora que você sair daqui. Que Deus pode, se você pode trabalhar essa sintonia, e nós precisamos esperar ouvi-lo. Não quero que levante a mão, mas com a honestidade do seu coração. Quantos vieram para esse culto com a expectativa de ouvir a Deus?
Quantos pensaram nisso? Quantos pisaram aqui dentro e já, meu Deus, Senhor, fala comigo. Será que todos nós entramos assim aqui? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar se essa é sempre a nossa expectativa. É preciso parar, gente, para ser instruído. Quando não sabemos o que fazer, tudo o que deveríamos fazer é calar todas as vozes, acalmar a tempestade interior e esperar uma direção. Olha o que diz esse texto de Mateus 6:6. Mateus 6, capítulo 6, é um texto muito conhecido. E ele diz assim: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Vai para o seu quarto, feche a porta. Deus não é frio ou silencioso, querido. Ele sempre quer falar conosco. O problema não é a ausência da sua voz, mas é a ausência da nossa sintonia com Ele. É a ausência da gente estar propondo esse lugar, é a ausência da gente estar criando esse ambiente. E eu tenho pensado nisso para mim mesmo. Ai, mas são tantas coisas, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu quero te fazer um aconselhamento um pouco irresponsável nessa manhã. Esquece tudo. Se tranca lá dentro desse quarto de escuta. E fala: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso, ter esse tempo que esse versículo está falando. Entre para o seu quarto, feche a porta. Porque Deus, Ele não é frio, Ele quer falar conosco. Gente, tem muitos sinais aqui, né? Muitas ondas passando por aqui agora. Então, eu não entendo muito desse assunto, né? Mas, por exemplo, esse microfone aqui, para ele funcionar, né? Ele tem uma frequência, ele está captando um sinal. É isso, gente? As pessoas que entendem. Ele está captando um sinal para que ele possa funcionar. Se ele estiver fora dessa frequência, ele não vai captar, ele não vai funcionar. Né? Então, quando a gente vê, muitas das coisas do nosso dia a dia são ondas. A internet que a gente mergulha, que a gente surfa nela hoje em dia, é uma onda, né? Wi-Fi, é isso, gente. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa, mas é um sinal invisível, mas que ele está ali. E se ele encontra um receptor, se ele encontra um instrumento para captar, ele funciona. Às vezes, quando você está num ambiente muito grande, você precisa ter roteadores, né? Para ele ir roteando aquele sinal e espalhando aquele sinal da internet para outros cômodos da sua casa, se a sua casa é muito grande, por exemplo, ou um estabelecimento. Porque aquele instrumento, ele capta esse sinal e ele distribui aquele sinal para outras pessoas. Então, o micro-ondas é uma onda, né? A internet, os aparelhos eletrônicos, eles captam, eles estão numa frequência para captar, para funcionar. Então, as ondas, gente, esses sinais, eles estão em todos os lugares. E é como se essa presença de Deus, ela estivesse figuradamente nos circundando, nos envolvendo. Essa é a onda invisível que às vezes a gente está não percebendo, mas ela está ao redor de nós, ela está na nossa casa, ela está nesse lugar. E às vezes nós não estamos sendo esse receptor conectado na frequência certa para captar esse sinal e traduzir isso em verdades para o nosso espírito, para a nossa alma. E o Senhor deseja que nós sejamos esses instrumentos, esses receptores, que esperam ouvir a Deus e que acreditam que Ele fala, porque Ele está aqui, Ele está nesse lugar, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está na sua casa, a presença de Deus está no seu trabalho, ela está ao seu redor, ela está o tempo todo como uma onda, como um sinal ao seu redor. E a partir de hoje você vai começar a olhar para um roteador e lembrar disso, falar: Senhor, é mesmo, eu preciso ser igual esse roteador, eu preciso captar esse sinal para eu entender o que o Senhor está falando comigo, eu preciso dessa conexão, eu preciso estar na frequência certa para eu captar essa voz. E eu vou explicar um pouquinho, porque talvez você esteja um pouco confuso, falar: que história é essa de frequência? Que história é essa de ser um receptor de sinal? Queridos, eu quero que você vá entendendo o passo a passo dessa mensagem, porque a palavra de Deus, ela é um manual e ela nos ensina. Tem muitas ondas passando por aqui, mas o receptor pode capturá-las e transformá-las em imagem, em sons, em música, em vozes. E assim a presença e a voz de Deus. Muitos de nós esperamos trovões quando Deus fala em sussurros.
E eu queria dar um exemplo aqui de Elias no Monte Horebe, porque Elias aprendeu isso. Lá em 1 Reis 19, eu quero ler rapidamente com você o versículo de 11 a 13. 1 Reis 19, 11 a 13. Olha o que diz aí. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava esperando Deus no vento, no trovão. Uau! Será que vai ter um momento aqui, pastora? Para alguém orar por mim? Glória a Deus, isso é bênção, isso é bíblico, isso é poderoso. Eu também quero, eu também gosto. Você também gosta, nós gostamos, nós recebemos de Deus assim também. Mas às vezes a gente está esperando só esse canal. E o principal canal de Deus, às vezes, Ele está querendo sussurrar o nosso ouvido. Ele está querendo falar com a gente de uma forma particular. Ele está querendo comunicar com você na sua particularidade, na sua singularidade, na sua situação, no seu quarto. E a Bíblia já fala, vai para o teu quarto, fecha a porta. É no silêncio, é no sussurro. Muitas vezes, e eu creio até que a maioria das vezes que Deus deseja falar conosco, são através desses sussurros, através de nós calarmos essas vozes, esses ruídos exteriores, e a gente está conectado e sintonizado nele. Muitas vezes Ele fala de forma sutil, e inclusive sutil demais para quem tem muito barulho. Sutil demais para quem é muito barulhento. Para quem está causando muito barulho, para quem está alimentando muito barulho, para quem está fomentando muito barulho. E barulho não é só a bateria tocando não, viu gente? Lá em casa eu incentivo o Davi no violão, né filha? Na guitarra, no teclado. Mas eu não gosto de falar o assunto bateria. Me perdoem os bateristas, mas sabe por quê? Se ele inventar isso, gente, vai ser uma barulheira lá, né? Eu moro em apartamento, não vai dar certo. Né filho? Então, às vezes a gente espera ouvir a Deus nesse barulho, nos trovões, né? Mas Ele deseja falar conosco de uma forma sutil. Mas eu não estou falando só desse barulho de bateria, eu estou falando de barulhos na nossa alma. Olha só o que Bill Johnson fala, achei assim, sobrenatural, essa fala de Bill Johnson no livro A Presença. Ele diz assim, ó, andar com o Espírito Santo é como ter uma pomba nos seus ombros. Você tem que ser bastante sensível para não fazer essa pomba voar e deixar de ser conduzido por ela. Eu achei assim tão poderoso, isso falou tanto comigo. Eu acordo, eu vou viver meu dia, eu falo assim, meu Deus, é tão difícil manter uma pomba no seu ombro, imagino eu. Confesso que eu não gosto muito assim de asas de pássaro, gente, me dá uma certa gastura. Mas eu entendo um pouco que é difícil você chegar perto de um pássaro. Né? É difícil você conseguir pegar uma pomba, é difícil você pegar um pássaro ali, e você tem que ser muito sutil para você manter essa pomba no seu ombro. A partir de hoje também eu creio que essas imagens figuradas o Senhor vai trazer elas na sua mente para você gerar essa sensibilidade com o Espírito Santo. Para a gente ouvir a voz de Deus, muitas vezes é como se a gente tivesse que manter essa pomba no nosso ombro. E se a gente estiver muito agitado, se a gente tiver muito barulho, se a gente tiver, sabe, com uma atmosfera muito acelerada, talvez essa pomba vai voar e vai ficar nos observando de longe. Misericórdia, né, gente? Porque ela está ali. Mas às vezes o nosso agito não está permitindo que ela permaneça pertinho de nós, comunicando conosco na frequência que poderia, né? Olha, para ouvir a Deus nós precisamos calar todas as vozes. Às vezes nós vamos entrar para o nosso quarto de oração, gente, e Deus vai demorar 1 hora para comunicar alguma coisa com a gente. E se a gente tiver muita pressa, se a gente entrar já correndo, já mexendo no celular, já vendo o WhatsApp, e já correndo, e aí aquele agito, e orando e lendo a Bíblia, e você não sabe nem o que você está lendo. Você já passou por isso? Seja honesto, não precisa levantar a mão não, mas só pensa. Só afirma aí para você mesmo. Agitada, aquela correria, mas eu preciso orar, mas eu preciso ler a Bíblia. Aí você, aquele agito, você nem sabe o que você está lendo, aí você pede perdão para Deus, porque você já estava ali, mas não estava.
Aí você vai orar, você ora uma coisa nada a ver, porque você não está nessa sintonia, né? Porque é barulho demais. Então, às vezes, nós precisamos de tempo, gente. Nós precisamos entrar e calar as vozes para ouvir esse Deus. Poxa, eu estou aqui pregando uma mensagem que é para mim, que eu tenho buscado intencionalmente, assim, viver isso diariamente, porque eu preciso, gente. É uma questão de vida ou morte. Ouvir a Deus é uma questão de vida ou morte. Para mim e para você, a gente ainda não compreendeu isso na profundidade. Mas é. Olha, em Abacuque 2:1 diz assim, né? Por-me-ei, nessa minha versão aqui, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vou me colocar na torre de vigia. Eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a Deus. Eu vou permanecer nesse lugar. Eu vou permanecer aqui na palavra. Eu vou permanecer em oração. Eu vou calar as vozes. Eu vou ficar aqui, Senhor. Eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo. É colocar-se na torre de vigia. Gente, há tempos atrás tínhamos muito intercessores. Hoje é raro a gente encontrar um intercessor. É raro a gente encontrar um intercessor. É raro a gente encontrar uma pessoa que fala assim, olha, eu estou intercedendo pela sua vida, eu tenho uma rotina, eu intercedo pela madrugada, eu intercedo tantas horas por dia, eu tenho aqui um caderninho de mapas de oração para eu interceder. É raro, gente. Antigamente não era tão raro assim, mas hoje é raro a gente ter intercessores. É raro a gente encontrar essas pessoas que se colocam nessa torre de vigia. E eu quero encorajar a Light, eu quero encorajar o nosso povo, eu quero encorajar cada um de nós a nos tornarmos esses intercessores, a nos tornarmos esses homens e mulheres que buscam a Deus continuamente, a nos tornarem esses homens e mulheres que buscam essa sintonia com o Espírito Santo. Precisamos de mais disso, gente. Precisamos de mais disso. Eu quero abrir essa janela aqui para que a gente possa pular para dentro dela, sabe? Pular para dentro dela e falar, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Em Abacuque 2:2, né? No 2:1 ele fala, eu vou me colocar na torre de vigia. Eu só vou sair daqui quando eu tiver resposta à minha queixa. E em Abacuque 2:2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Ele ficou ali, gente, e Deus falou com ele. E Deus falou, pega, toma nota, anota em tábua, nota grande para todo mundo poder ver, eu vou falar com você agora. Aqueles que permanecem, a Bíblia fala assim, aqueles que batem, a porta será aberta, aqueles que buscam, encontram. Nós precisamos buscar para a gente encontrar. Sabe, como eu tenho buscado isso, pela misericórdia de Deus, eu tenho falado, Senhor, me ajuda a viver nessa dimensão. Gente, estamos vivendo tempos difíceis para praticar isso, mas o Senhor deseja que intencionalmente nos inclinemos para viver isso. O Senhor fala por meio de impressões, imagens, visões, sonhos, profecias. Você foi feito para receber as mensagens dEle. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é um receptor apropriado, amém? Você é um receptor pronto para ouvir a voz de Deus. Mude a marcha, ao invés de somente sempre estar fazendo coisas na presença de Deus, esteja na presença de Deus. Né? Deus fala nas madrugadas, nos conselhos de amigos piedosos e até nas próprias situações que a gente vive. Gente, Daniel, ele precisava de uma resposta. Nabucodonosor disse assim, vocês todos vão morrer se vocês não trouxerem a interpretação desse sonho. E numa vigília da noite, Daniel, ele recebeu uma instrução que salvou não apenas a sua vida, mas todos os sábios ali da Babilônia, porque ele buscou a Deus, ele se inclinou, ele falou, é isso, nós vamos morrer, nós não vamos não, porque eu sou um receptor apropriado, porque o Senhor fala comigo, porque as ovelhas ouvem a sua voz, e eu vou ouvir a voz do meu Deus. E assim ele fez, ele se inclinou, ele se colocou naquela posição, e ele ouviu a Deus. E ele foi usado porque ele ouviu a Deus. Jacó,
Jacó também entrou numa luta com o anjo ali, com Deus. E ele diz assim, ó, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoardes. Então nós temos que dizer, você não vai embora, luta, até que você me deixe algo que me abençoe. Você não vai sair daqui enquanto você não abençoar. Eu não vou só sobreviver às lutas, às tempestades, aos capítulos difíceis da minha vida, mas eu vou ficar aqui, Senhor, na torre de vigia, colocando diante do Senhor, para que o Senhor me abençoe. E através dessa situação, eu não vou arredar o pé. E assim como Jacó falou, eu não sairei daqui até que me abençoes. Até que me abençoes. Um pequeno ruído na frequência errada pode arruinar sua missão. Discernir a voz de Deus é questão de vida ou morte espiritual. Tem muitas frequências, gente. E nós precisamos entender que Deus fala e esperar ouvir a Deus. Mas para isso a gente tem que se colocar também, né, em situações que promovem isso. Existem músicas que nos levam para a presença de Deus e outras que nos tiram da presença de Deus. Existem músicas que dá vontade de você ter fé, de você orar, de você... Outras que, se você não tomar cuidado, né, depressão. Para que eu vou me expor a coisas que me distanciam da presença de Deus? Eu preciso me expor àquilo que vai me aproximar da presença de Deus e acreditar que Ele pode falar comigo, amém? Se você se conectar com a sintonia da angústia, do medo, da ansiedade, da preocupação, você não vai conseguir se conectar com a voz de Deus. Deus fala, mas precisamos afinar os ouvidos para esse lugar que não tem ruídos para acessarmos o trono da graça, amém? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos crer que Deus fala e procurar ouvi-lo, esperar ouvi-lo. Em segundo lugar, ouvir a Deus precisa de calibragem. Agora eu estou entrando em alguns detalhes para você entender de uma forma prática. Ouvir a Deus precisa de calibragem. E aqui eu entro, né, nesse livro tão inspirador, mas assim como um instrumento de navegação de uma aeronave, ele precisa de calibragem. É isso? Tem alguns pilotos aqui. E olha, se eu falar besteira, eles vão me corrigir quando eu descer. Aí vocês já falam logo se eu estiver errada. Tem que calibrar. É isso, gente? É isso? Ó, legal, hein? Chega aí, ô Daniel. Só explica pro pessoal aqui. Vem cá rapidinho. Não quer, não? É de verdade. É pra você vir aqui, ó, pra você explicar no microfone pro pessoal. É porque o Gui tá com a Luísa no colo. Aí eu chamei o Daniel, tá, gente? É só falar. Por que tem que calibrar os instrumentos? Bom dia. De tempos em tempos, né, o instrumento ele precisa ser calibrado para aferir se ele está fazendo a indicação correta, né, para na hora que ele for voar ali, cumprir os procedimentos ali, ele não perca o rumo, né, a rota que ele precisa ir. Resumindo, é isso. Tem bússola? Tem, mas a bússola é mais antigo, né? Hoje é tudo baseado no GPS mesmo. Mas tem a bússola é obrigatória ainda. Ela ainda é obrigatória. E ela tem que ser aferida também do mesmo jeito. Tem que ser. Ela descalibra com o tempo, porque ela sofre uma indicação magnética, né? E a Terra ela está o tempo inteiro alterando o seu polo magnético ali. Então a bússola tem que estar acompanhando essa alteração, essa adequação da Terra aí com relação aos polos magnéticos. Então a bússola tem que ser aferida, sim, de tempos em tempos. Espera aí, só um minutinho. Mas o bom é que se falhar, vocês têm uma noção espacial aí para não errar a direção? É, né? Aí você tem, é seguro, né? A gente tem várias formas de navegar, né? A navegação ela pode ser feita de várias formas. Hoje usa-se muito o GPS, né? Mas que pode falhar, né? O sinal dele pode ser, né, retirado, né? Mas a gente, numa forma mais primitiva, a gente usava próprias indicações do terreno. Usava uma montanha, um rio, né? O avião ele sempre usou ondas, frequências de rádio. Antigamente eram frequências de rádio e hoje são sinais de GPS. Mas dentro daquilo que você falou, sempre foram ondas ali, sempre foram sinais ali de radiofrequência que foram usados para as navegações aí, desde o início da aviação.
Você veio para Light para aprender sobre... Ei, Gui, você foi livrar. A Luísa te livrou, tá? De vir aqui na frente explicar. Aqui, gente. Mas, o que acontece? Como, né, ele explicou aqui, a calibragem ela é necessária para que as coisas saiam da forma correta, né? Como esperado. Acho que ninguém quer contar apenas com uma sensibilidade do piloto, né? Eu imagino assim, num voo, por exemplo, que a altitude é muito alta, né? Às vezes, quando a gente vai pousar ou quando a gente vai subir, aquelas nuvens, você não enxerga um palmo, né? Você não sabe onde que você está. E muitas vezes esses instrumentos, né? Muitas vezes não, eu creio que todas as vezes, os instrumentos, eles dão a precisão, né, da pista, eles dão a precisão da direção, da velocidade. E às vezes uma descalibragem ali, eu imagino um avião que está saindo daqui e que está indo lá sei lá, para a Europa, né? Uma distância muito grande, uma altitude muito alta, né? Tá certo falar isso, uma altitude muito alta, mas vocês entenderam. Elevada. Então, gente, você imagina um piloto, ele só depender da sua sensibilidade. Imagina um piloto sair daqui e falar assim, ó, eu estou sentindo que a gente deve fazer uma pequena curva à esquerda, a não sei quantos, né, centenas de milhares, sei lá, de metros de altura, e ele contar com a sua sensibilidade. Não dá, gente, eu não queria entrar num avião desse. Então, deixa eu te falar uma coisa, para a gente entrar na presença de Deus, a gente precisa de calibrar. A gente precisa de calibragem, de ajuste. Olha o que o Daniel falou, de tempos em tempos, os instrumentos podem como é que fala? Desregular. Deixa eu falar uma coisa para você, homem e mulher de Deus, de tempos em tempos você pode desregular. Dentro do mesmo dia você pode desregular. Dentro da mesma semana você pode desregular. Dentro de um mês você pode desregular. Você vai desregular. Não estou profetizando, não estou amaldiçoando. Nós vamos desregular. E para isso que nós precisamos de calibragem. Se a gente deseja, gente, estar na presença de Deus. Que calibragem é essa, pastora? Olha, um instrumento descalibrado transmite informações erradas, mesmo parecendo funcionar normalmente. Um crente descalibrado pode parecer estar funcionando, mas estar disfuncional, estar errando a direção. Por quê? Porque ele esqueceu de calibrar. Ele esqueceu de parar para fazer essa calibragem. Gente, por isso a calibragem espiritual ocorre quando alinhamos nossa percepção com referências confiáveis. O que são referências confiáveis? A palavra de Deus é confiável. Se você não conhece a palavra de Deus, você pode ficar igual um roteador andando por aí, querido, tentando sintonizar. Você vai entrar em frequência errada o tempo todo, porque é só a palavra de Deus que nos dá a verdade, que nos alinha, que nos faz estar dentro dessa frequência certa. Nos ensina, nos instrui, nos traz para essa calibragem exata, para a gente não errar, né, a direção do voo, para a gente não parar em outro destino que não é aquele que o Senhor deseja para nós. Nós precisamos calibrar o nosso GPS, porque bússola é coisa do passado, gente. O nosso GPS espiritual. Nós precisamos calibrar os nossos instrumentos, sabe, de voo espiritual. Nós precisamos calibrar. Lendo a palavra de Deus todos os dias, olhando para a palavra e conhecendo. Vai lendo, querido, vai lendo, você vai começar a entender aquilo, vai começar a pular no seu coração. A oração também é uma forma de calibrar a nossa vida espiritual. A oração constante, gente. Você está todo descalibrado, todo ansioso, todo complicado. Você começa a orar, de repente você alinha. Você para de ir para aquela direção errada que você estava e você começa a ir para a direção certa que Deus tem. Você estava ansioso, mas aí a palavra de Deus que você leu hoje de manhã fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes pela oração e súplica apresentem seus pedidos a Deus e Ele guardará o coração e a mente de vocês em perfeita paz. E aí você fala: eu estava vacilando, eu preciso parar de me preocupar, eu preciso apresentar meus pedidos a Deus. Senhor, aqui está o pedido, meu pedido, minhas angústias, minhas situações. E aí quando você sai daquele momento, sem querer,
seu coração está em paz. Mas não é sem querer não, querido, é porque você calibrou. Você calibrou da forma certa. Você calibrou, você organizou, né, a sua vida de acordo com referências confiáveis. A palavra de Deus, a voz de Deus, a oração, a direção do Espírito, os conselhos de cristãos maduros, né? Isso tudo vai alinhando a nossa vida, vai nos ajudando a chegar ao destino com esses aparelhos, como esses aparelhos de navegação, a paz e o discernimento produzidos por uma caminhada consistente em Deus. A Bíblia fala que seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Eu tenho um adendo a fazer. A paz de Deus é maravilhosa, mas a paz de Deus também é gerada, a paz de Deus da forma certa é gerada quando nós estamos calibrados também da forma correta, porque senão a gente vai sentir paz com algo que pode não ser de Deus, só porque aquilo é conveniente naquele momento. A paz de Deus, ela vem com a calibragem constante. É uma vida constante no Senhor. É uma pessoa constante nas disciplinas, né, no congregar, na vida com Deus. E aí o Senhor, aí você tem que observar mesmo a paz do coração, porque o Espírito Santo está toda hora em sintonia. Então você tem que atentar para isso. Mas nós precisamos tomar cuidado com esse ponto. Mas realmente é um ponto importante, mas que nós precisamos entender e discernir. Esse sentimento de paz tem que vir de Deus. E é por isso que nós precisamos sempre alinhar e calibrar a nossa vida. A Bíblia é uma bússola. A Bíblia é um GPS. E o Espírito Santo é o controle de voo, né? Sem eles, o crente perde o rumo, mesmo com boas intenções. Mesmo com boas intenções. Ai, você é maravilhoso, querido. Eu não tenho dúvida disso. Gente boa, bacana. Está aqui hoje, isso é maravilhoso. Mas mesmo com boas intenções, se a gente não estiver calibrado, conectado, sintonizado, a gente corre o risco de não estar fazendo aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Olha, da mesma forma, quando a situação se desajusta pela pressa, orgulho e pecado, nós precisamos de um norte espiritual. Davi orava em Salmos 25, 4, 5, diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Mostra-me o caminho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mostra-me o caminho, me instrui na tua verdade, me ajuda a não vacilar, me ajuda a caminhar certinho, Senhor. Essa é a nossa oração também, tem que ser constante. Amém, querido? Então, em segundo lugar, né, esse ponto diz que nós precisamos de calibragem, de acordo, né, com fontes confiáveis. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, a calibragem é muito necessária. Terceiro ponto que eu queria falar com você nessa manhã. O maior inimigo da intimidade espiritual são os ruídos interiores e exteriores. Esse ponto é muito importante para nós, para os nossos dias. Muito importante. Porque às vezes a gente quer ouvir a Deus, gente, mas a gente está muito agitado. E a gente está, assim, promovendo esse agito com os nossos dedos, cada hora vendo uma imagem nova, cada hora vendo uma situação nova. Pensa aí um minuto aí, ó. Essa semana teve algo que você viu nas redes sociais que te chateou? Essa semana. Só você e Deus. Essa semana você viu algo que te chateou? Esse mês. Gente, tem coisa que altera a nossa frequência. A gente tem que urgentemente, sabe, selecionar o que entra no nosso coração e na nossa mente. A gente tem que urgentemente selecionar. Porque isso está tirando a gente da frequência certa. Isso está tirando a gente da frequência de Deus. Gente, quando você tem uma opinião e um conselho de um homem e de uma mulher de Deus é maravilhoso. Mas quando vem um conselho de um lugar que não tem que vir. Quando tem uma palavra de um lugar que não tem que vir. É ruim demais, não é? Às vezes a pessoa te dá uma palavra do mal, do capiroto. Você fala, gente, de onde que veio essa pessoa? Abrir a porta do inferno, ela saiu de lá de dentro, que não tem lógica. Tem alguns momentos, gente, que nós realmente saímos do eixo por causa dos ruídos, por causa, né, dos barulhos. Emoções desordenadas, excesso de informação, pressa. Olha o que diz em Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Diz assim, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode ler essa palavra para mim? Você pode falar isso para o seu coração nessa manhã? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Aí você pode declarar para o seu coração, você pode falar, aquietai aí, coração, porque eu tenho um Deus sobre mim. Aquieta, coração. Aquieta, alma. Aquieta, barulhos, porque eu tenho um Deus. Olha o que diz em Salmo 116, 7. Salmo 116, 7. Diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao descanso, alma. Nós precisamos falar isso, alma. Você não vai ficar desse jeito, não. Você não vai agitar, não. Retorne ao descanso. Retorne ao descanso. Eu não vou ouvir as suas mentiras. Eu não vou ouvir essas palavras que não procedem do trono da graça de Deus. Eu vou me ligar naquilo que o Senhor está dizendo. Então aquieta minha alma. A partir de hoje, querido, eu te desafio a durante o dia você falar essas coisas. Até alguém pode achar que você está um pouco doido, mas você tem que falar. Aquieta minha alma. Silencia. O meu Deus é bom. Aquieta minha alma. Isso nunca vai acontecer porque o meu Deus é bom. Aquieta minha alma. Eu não vou sofrer pelo mal que não aconteceu e talvez nunca acontecerá. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Eu não vou deixar essa situação me entristecer. Eu não vou deixar isso me chatear. Eu não vou deixar alguma situação gerar esse peso no meu coração. Precisamos urgentemente, gente, qualificar as informações que nós recebemos. Precisamos fechar muitas portas se quisermos ser edificados. Precisamos fechar muitas portas se quisermos ser edificados. Muitas portas. As portas dos barulhos externos, as portas, sabe, das redes, as portas das vozes que não devem entrar no nosso coração, as vozes, o som da dúvida, o som, sabe, do querer saber tudo, o som da altivez no nosso coração. Nós precisamos calar essas vozes. A humildade, ela tem uma melhor amiga que se chama gratidão. A Bíblia fala que toda vez que nós chegamos à presença de Deus, nós temos que chegar gratos. Gratos. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança para a gente. A gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança. É isso que aquieta também muitas vezes uma alma barulhenta. É olhar para trás e ver tudo que Deus já fez e tudo que Ele continua fazendo. Por mais que hoje você está vivendo uma estação que você não esperava viver. Mas aquieta-te, alma, porque o meu Deus é bom. Porque Ele é sempre bom. Aquieta. Criar um tempo intencional de solitude. Estudo, meditação, oração. Querido, essa manhã eu quero falar para você. Restaure o seu quarto de guerra. E esquece do resto. Tem um filme maravilhoso que eu quero... Se eu puder te dar um desafio para essa semana, junte a sua família e assiste o filme O Quarto de Guerra. É isso, né? O Quarto de Guerra é o nome. Assista o Quarto de Guerra com a sua família. Gente, eu não sei se você já assistiu esse filme, mas aquelas verdades, elas são, creio que foi inspirado pelo Espírito Santo mesmo, porque aquilo entra no seu coração. Você tem vontade de desabilitar um quarto da sua casa e já fazer aquilo ali que eles fizeram e realmente ter aquele quarto de guerra ali na sua casa. Muitos de nós estamos vivendo guerras pesadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não temos o nosso quarto de guerra na nossa casa. Então a guerra vira externa. A guerra vira com o nosso cônjuge, a guerra vira com nossos filhos, a guerra vira com as pessoas. Sabe? Não. O quarto de guerra vai tirar a gente de guerra lá fora. Pensamentos errados geram tempestades invisíveis. Pensamentos errados aqui na nossa cabeça. Toda hora vem um novo. Às vezes a gente tem que saber controlar. Geram tempestades invisíveis. E a gente não sabe de onde que veio essa confusão, de onde que veio essa amargura dentro de mim. É algum pensamento errado que você ficou mastigando por muito tempo. Algum pensamento errado que você ficou ruminando. Aquilo entrou. Nós somos o que a gente come, gente, o que a gente permite entrar no nosso coração e permanecer. Você não precisa permitir que coisas erradas entrem no seu coração. E a minha palavra sobre esse dia para você é: medite na palavra de Deus. Sabe o que é meditar na palavra de Deus? É quando você pega verdades bíblicas e fica pensando naquilo. E fica falando aquilo.
E anota aquilo no seu caderno no trabalho, e anota aquilo no seu guarda-roupa e fica repetindo. E fica repetindo. Meditar é ruminar. Você está engolindo pensamentos errados, você está mastigando coisa errada, você está colocando para dentro pensamento que não devia estar aí. Mas hoje a minha dica para mim e para você, a dica da palavra para mim e para você é: medite na palavra de Deus. Mastigue a palavra de Deus, mastigue as verdades de Deus. A palavra de Deus fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na hora que você for tentado a pensar outra coisa, você fala: não, não, alma, cala aí, meu Deus é bom, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você estiver tentado a acreditar que alguma enfermidade vai te derrubar, que alguma enfermidade veio para destruir a sua vida, a sua casa, você vai falar assim: não, Ele veio e Ele levou sobre si as minhas dores, pelas suas pisaduras fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus que cura, que passou por essa terra, que fez milagres e continua fazendo, porque Ele está vivo até hoje. Amém? Quando você estiver sentindo falta de algo, talvez você quer muito ter filhos, aí você vai falar assim: não, a palavra de Deus, a alma agitada, a alma má, diz assim que Ele faz da estéril uma feliz mãe de filhos. O nosso Deus é bom, querido. E a tua alma vai tentar te provar o contrário. As tuas dores, as tuas ansiedades vão tentar te mostrar o contrário. Mas você tem que repetir as verdades de Deus. E é por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque senão você vai repetir o que esses pensamentos errados estão querendo colocar no teu coração. Deus não fala com quem o visita às pressas, mas com quem permanece na sua presença. Substitua pensamentos negativos pelas verdades da fé. A Bíblia fala em Salmos 1:3: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores e não se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E a sua lei medita dia e noite. E o que acontece depois disso? Essa pessoa que medita dia e noite na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá frutos no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Repita as palavras, as verdades bíblicas, as verdades de Jesus, porque senão as mentiras vão querer entrar no teu coração, na tua mente, te desanimar, te jogar para baixo, te fazer acreditar e se deprimir por coisas que não são verdades, porque a verdade está na palavra de Deus. Amém? O segredo, queridos, não é entender tudo, mas responder ao comando. Quem confia ajusta o leme, mesmo sem entender o mapa. E para finalizar, eu quero falar sobre essa obediência. Existe uma obediência que o Senhor espera de você. Existe uma obediência que o Senhor espera de nós, imediata. O segredo não é entender, mas responder ao comando. Se você quiser a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do seu desejo de entender. A gente não precisa entender, a gente precisa confiar. A gente não precisa entender, a gente precisa se sintonizar. E eu tenho repetido isso para mim todos os dias. Daniele, você pode se sintonizar com Deus todos os dias. E aí quando vem um pensamento ruim, isso acontece na nossa casa, em todas as casas acontece. Esse homem é um homem muito usado por Deus na minha vida, muito, um homem de fé, apaixonado por Jesus. Esses dias a gente estava com algumas questões lá em casa, e eu estava com a alma pesada. Foi antes até dessa palavra ser ministrada e entrar no meu coração. E ele me parou e falou: Dani, o Senhor é bom.
Eu quero te lembrar desde janeiro de 2026, tudo que Deus fez por nós até hoje. E não era pouca coisa não, gente. Ele demorou para falar as coisas que Deus tinha falado. Eu tinha até esquecido daquele monte de coisa, porque eu só estava pensando no desafio. Eu só estava pensando nas situações complicadas. E Ele foi falando, e eu caladinha. Eu estava com orgulho interior. Eu falei assim, não, eu estou mal. Mas eu comecei a ficar constrangida com as coisas que Ele falava. Aí fui enxugando minhas lágrimas assim. É verdade. Fui dormir com vergonha. Porque isso foi na hora de dormir na cama. Fui dormir envergonhada. Foi usado demais por Deus na minha vida. Depois daquele dia, eu acho que nunca mais eu parei de lembrar daquilo que o Senhor estava fazendo por nós. Porque Ele é bom. Ele é bom. Às vezes o avião desvia um pouco da rota. Que você estava planejado. Você planejou um trajeto. E Deus vai e coloca um ponto de parada ali que você não planejou. E o vento vem balançar o avião. Mas esse autor, esse piloto, ele falou uma coisa que é verdade. O mesmo vento que balança o avião é o que mantém ele voando em segurança. O mesmo Deus que balança o teu avião é poderoso para manter ele voando em segurança. O mesmo Deus que balança o teu avião é o Deus que é capaz de transformar qualquer situação em bênção, em testemunho poderoso. Mas aí a gente tem que sintonizar com Deus, porque isso só pode ser percebido em outra dimensão, acima das nuvens, acima da nuvem da dúvida, acima da nuvem do medo. Nós precisamos subir, querido. Seu aviãozinho está muito baixo, talvez. E o Senhor, nessa manhã, fala assim: eu quero que esse avião suba acima das nuvens e sintonize com a minha presença. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero que esse avião suba e sintonize comigo.